Boa noite. Grande prazer iniciarmos os trabalhos desta noite, iniciarmos o ciclo de palestras do mês de abril, este trabalho contínuo que faz parte da assistência espiritual proporcionada pelo Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Hoje, para a gente, é um dia especial para a nossa casa. É o aniversário do nosso diretor mediúnico, Dr. Irineu Fonseca, esse amigo que recebeu a missão do mentor espiritual da nossa casa, Aristides Monteiro, há mais de 35 anos. E a nossa eterna gratidão por Dr. Irineu ter abraçado esta causa, que ele receba muitas luzes, muitas bênçãos, dos dois planos, né, que fazem o NEAM. Nossa eterna gratidão. Sabemos nós que a palestra faz parte do tratamento, né? Momento este em que nós, encarnados e desencarnados, recebemos as orientações do alto, recebemos reflexões que visam nos elevar, né? Nos levar, transformar, nos ajudar na transformação da nossa caminhada evolutiva. Gostaria de cumprimentar a todos mais uma vez. Sabemos que não nos encontramos sós, dentre os dois planos. Importante aos amigos que chegarem posteriormente também, coloquem as suas águas para fluidificar, deem os seus likes após a palestra e aproveite deste momento de luz e de esclarecimento que é proporcionado, né, nas nossas palestras. Hoje nós vamos receber de uma forma carinhosa um amigo generoso, Leonardo Silva. Ele é da casa do Templo Espírita Amor e Redenção de Paulista. Ele nos honra com a sua presença querida e vai trazer como reflexão a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Esse é um dos itens tratados no Livro dos Espíritos. Vamos. Olá, Leonardo. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de trabalho, que é o que precisamos, né, nesse momento. É verdade, meu amigo. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado. E, assim, agradecer a sua casa, a generosidade e a espiritualidade da sua casa, do TEA, que se une à do NEAM, para que juntos possamos fazer essa partilha do pão do Evangelho e levar aos diversos corações esses ensinamentos e reflexões que serão tratados na noite de hoje. Vamos à nossa prece. Que assim seja, meu amigo. Vamos à nossa prece para aproveitarmos bastante as considerações trazidas pelo nosso amigo. Fechemos os nossos olhos, buscando a sintonia com o alto, acolhendo em nossos corações, em nossos lares, os irmãos que chegam para tratar conosco esse dia de luz. Que sejam derramadas as luzes necessárias aos tratamentos de cada um que aqui se chega, encarnado e desencarnados. Que essas luzes se estendam ao nosso querido Dr. Irineu, que hoje está aniversariando, que elas se estendam a todos os necessitados de todas as ordens, nos hospitais, nas casas de reclusão, nos cemitérios, nos locais de guerra. Recebam todos que estão no umbral, no Vale dos Suicidas, as luzes necessárias aos seus tratamentos. Abençoa, Senhor, a nossa jornada. Derrama tuas bênçãos sobre o irmão que aqui se encontra, intuindo-o nas palavras necessárias que venham nos ajudar no crescimento evolutivo. Fica conosco, Senhor, e com a permissão de Aristides Monteiro, mentor espiritual do NEAM, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos auxilie, né, em nossa trajetória enquanto espíritos encarnados. É com muita alegria, né, que chegamos a essa casa de trabalho e
poder falar um pouco, né, hoje sobre o livro dos Espíritos, mas, acima de tudo, sobre algumas reflexões que vamos trazer acerca do tema, que é bem interessante, né, que é a influência dos Espíritos em nossa vida, na vida, né. Para a gente começar a falar sobre esse tema que é bem interessante, e aí eu vou pegar um trecho da nossa irmã, que ela começou falando, né, nós não nos encontramos só, e é uma grande verdade. Para a gente começar a falar sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nós temos que falar sobre a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam nossa vida, né? Nossos atos? E a espiritualidade bondosa e amiga diz que muito mais que imaginamos. Muitas vezes eles nos conduzem. E nossa irmã também falou aí sobre essas que nunca estamos só, né? E Kardec também ele fala lá no Livro dos Espíritos, na 457, na questão 457, nos dizendo que nós estamos rodeados de testemunhos. Então, nunca vamos estar só, né? Temos nosso anjo da guarda, né? Nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, como quer dizer. E aí, Kardec ele começa falando também sobre lei natural. A gente também tem que entender o que é lei natural, né? Lei natural ou lei de Deus, né? São as leis que regem o espírito, né? Tanto encarnado como o espírito desencarnado. Mas quando a gente adentra na questão 525, né? Começando literalmente falando sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, Kardec pergunta: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Vê que pergunta interessante, né? Um livro de mais de 160 anos, mas é uma pergunta, né, que muitas vezes nós nos questionamos. Rapaz, nada para mim dá errado, eu acho que é a influência do espírito, né? Me influenciando e eu não estou indo bem na minha vida financeira, né? Lá no meu trabalho, coisa e tal. E aí Kardec pega todo um capítulo voltado a esse tema, para esclarecer a todos nós. E os espíritos respondem, né? Seguramente. Visto que te aconselham. A gente voltando lá para aquela pergunta, os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos, eles respondem muito mais que imaginamos. Muitas vezes nos comandam, né? Nos dirigem. E aí, quando Kardec recebe essa pergunta, né? Essa resposta, aí eles continuam. Eles exercem a influência de outro modo que pelo pensamento que nos sugere. Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas. Sim, mas eles não agem nunca fora da lei da natureza. Aquilo que eu falei, para a gente começar a trabalhar esse tema, a gente tem que entender o que é a lei natural ou a lei de Deus, né? Que são as leis que regem todos nós. Mas vejam que em nenhum momento eles vão poder agir fora das leis da natureza. Veja que interessante. Eu vou pular já para a segunda questão, mas a gente vai ficar, eu vou trazer uma reflexão para a gente ir entendendo o que é que Kardec está querendo dizer com essas perguntas. Vê mesmo. Tendo os espíritos uma força sobre a matéria, pode provocar certos efeitos que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fizeram a escada quebrar para cumprir esse destino. Vê que interessante. Os espíritos dizem, né? É bem verdade que o espírito tem uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza. Em nenhum momento o espírito ele vai pegar a escada e vai quebrar o degrau para que o homem, quando subir, tropece naquele degrau quebrado e pereça, né? Aí vê o que é que ele continua falando. Não para derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado. E ao contrário a essa lei. No exemplo que cita, a escada se rompe porque estava na carcomida, ou estava fraca ou bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino deste homem perecer dessa maneira, ele lhe inspirará o pensamento.
nós, enquanto espíritas, temos a consciência que o pensamento, ele é tudo, né? Se eu começar a pensar só bem para nossa irmã Edneide, né, que está fazendo trabalho comigo aí, eu quero que ela evolua espiritualmente, que ela cresça materialmente, né? Se eu só orar por ela, se eu só derramar pensamentos positivos para nossa irmã e ela estiver apta a receber esses pensamentos positivos, da mesma forma o passe, né? Eu conheço muitas pessoas que vão para o passe, vão para uma reunião pública e se não tiver o passe, ela quando chegar em casa ela vai dizer: "Mas rapaz, eu não tive nenhum passe, não fiz nada na casa espírita, né?" E aí, como nossa irmã falou, um trabalho como esse de uma reunião pública, os espíritos benfeitores estão trabalhando, né? Está dando um passe naquele irmão, naquele outro irmão, auxiliando no tratamento espiritual que ele está fazendo na casa. Então, não necessariamente é necessário que a pessoa entre na cabine de passe para receber o passe. Mas bora supor que ela vai precisar receber esse passe na cabine. O médico vai estar lá impondo a mão, passando as energias positivas, mas se aquela criatura que está em tratamento não tiver condição de receber o passe não servirá de nada. Então, nós temos que estar aberto a receber. Muitas vezes nós estamos dentro da casa espírita, mas nosso pensamento está bem longe, né? Preocupado com a conta de água, com a conta de luz, com os nossos problemas diários, né? Então, o pensamento, né? Ele é tudo. É como ele fala aqui. O espírito ele pode influenciar da seguinte forma: me intuir para que eu suba naquela escada, né? E aí, seguindo um cronograma que já iria acontecer, né? Já estava lá previsto no nosso projeto reencarnatório, que eu pereceria de uma queda de uma escada. Então, o espírito vai me influenciar a subir na escada e aí se cumprir uma das leis. Vê que interessante. Então, ele não pode influenciar diretamente na matéria quebrando a escada, mas pode influenciar me intuindo a subir naquela escada. E aí Kardec continua alfinetando, né? Kardec, ele esmiuça até ele receber a resposta que ele queria, né? E tirar todas as suas dúvidas. E ele continua, na 527. Teremos um outro exemplo, em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugiará sobre uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar um raio e dirigido sobre ele? Ele responde, né? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore. E nesse momento, porque estava nas leis da natureza, que fosse assim. Não foi dirigido propositalmente sobre a árvore, porque o homem estava debaixo. Mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre a árvore, sobre o qual o raio deveria cair. A árvore não seria menos atingida por esta ou por não estar o homem embaixo da árvore. Então, como vimos, o espírito pode influenciar ao homem, né, a praticar ato X ou ato B, mas de maneira nenhuma agir diretamente sobre a matéria para prejudicar ou auxiliar o homem. E aí vem o nosso livre-arbítrio, né? Uma dádiva, eu costumo dizer, nos dada por Deus, né? Que nos dá a possibilidade de escolher em ir ou vir, em fazer ou deixar de fazer, e principalmente nós espíritas, né? Que militamos dentro de uma doutrina iluminadora de consciência, onde nos manda refletir, agir, não pela emoção, mas pela razão. A fé raciocinada apresentada por Kardec. E aí ele continua, né? Na 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? E ele responde, né? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal. Porque o projétil, uma vez lançada, segue a linha que deve percorrer. Novamente, os espíritos falam de novo, né? Eles vão influenciar o nosso pensamento, vão nos intuir. Se não for o momento daquele irmão desencarnar, ele vai intuir
para que ele se proteja de algum lugar, que ele não entre naquela rua. Vê que interessante, acontece muito conosco, né? E é independente de religião. Você vai para um caminho e chega em certo ponto da rua, aquilo no seu íntimo diz assim, não vai por aí não, vai por outro canto, né? Eu sempre, quando estou falando sobre isso, eu trago um exemplo. Eu pratico ciclismo e iria ter, a gente chama de pedal, né? E iria ter um passeio ciclístico para uma cidade vizinha à noite. E eu nunca perdia. Sempre eu ia, eu largava, procurava largar um pouco mais cedo para me organizar e ir para esse pedal. Só que quando eu cheguei nesse dia, eu estava com uma angústia muito grande no peito, né? E eu até comentei com minha esposa, ó, o pessoal tá todo mundo me esperando para ir para esse passeio. E aí, geralmente quando tem esse passeio ciclístico, eu sou o último da fila, né? Eu venho com a iluminação diferenciada, né? Porque a gente chama lá no ciclismo de vassoura, é o último, é como se estivesse vindo varrendo, para proteger os que estão à frente, né? Eu sou o que sinaliza, para que não aconteça acidente. Mas só que nesse dia eu estava muito angustiado. Alguma coisa me dizia para não ir para esse passeio ciclístico. Já tinha arrumado toda a roupa para ir. E foi chegando a hora, minha esposa disse: Tu não vai não, Léo, para o passeio, não. Esse rapaz tem alguma coisa me dizendo que eu não vá. Mas as pessoas estão me esperando, né? Mas aí, no último momento, eu escutei no meu íntimo, né? A minha consciência falando comigo, dizendo assim: muitas vezes, um não resolve muita coisa. E aí eu parei, refleti, como no espelho Kardec, e liguei para o menino, né? Só, Murilo, não vai dar para ir, não. Disse, inventei uma desculpa para não ir. E não fui para esse passeio. 2, 3 horas depois, eu recebi uma ligação de Murilo dizendo que aconteceu um grande acidente. E a pessoa que ficou fazendo meu papel no ciclismo tinha sido atropelado por uma moto. Um rapaz sem habilitação. E aí bateu nele. Inclusive, ele continua hoje ainda com problema no fêmur, né? Que ele teve uma redução do fêmur. Então, muitas vezes, os espíritos nos aconselham, né? E aí é como aquele desenho, né? Que a gente via lá quando a gente era mais jovem. Tem o diabinho e o anjinho, né? Nos influenciando. E aí cabe a nós, principalmente nós espíritas, decidir o que é certo, o que é errado, o que me eleva, o que me bota para trás. Sou melhor do que aquele que recebeu o acidente? Não. Mas não era o momento, né? E aí eu costumo dizer que antigamente quando eu orava eu pedia pelo meu merecimento, né? E aí, estudando um pouco de doutrina espírita, participando de reuniões mediúnicas, com pessoas com mais entendimento do que eu, que o meu ainda está bem pequenininho, as pessoas diziam, Léo, por merecimento não. Porque muitas vezes nós não temos ainda esse merecimento. Somos espíritos ainda em processo de melhoria. Então, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia da espiritualidade, Ele nos auxilia. Da mesma forma, meus irmãos, no nosso projeto encarnatório, né? Quem teve já a oportunidade de ler o livro do nosso lado, nosso irmão André Luiz, vai ver que no nosso projeto encarnatório, nós podemos escolher provas a passar na Terra, né? E aí também, pela graça divina, da graça de Deus, quando reencarnamos, é nos passado pelo esquecimento. Que é uma coisa ótima, uma coisa muito boa. Porque hoje eu posso estar convivendo com meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, e esse meu filho eu em outras encarnações ter assassinado ele ou vice-versa. E se eu estivesse sabendo isso nessa atual encarnação, qual seria meu posicionamento? Qual seria o posicionamento do meu filho? Então nós estamos inseridos em uma mesma família para nos amarmos, como nos pediu o Mestre Jesus. Então, como falei, no nosso projeto encarnatório, nós pedimos para passar por algumas provas, né? E aí, muitas vezes, por misericórdia, a espiritualidade diz, meu irmão, nessa encarnação, você não vai suportar. Então, deixa para uma próxima, né? Muitas vezes a prova que queremos passar na nossa atual reencarnação é muito pesada ainda para o nosso espírito, né? Então, resgata o que tu tem que resgatar nessa e em uma próxima melhorando,
você bem resgata aquele maior, né? Porque a necessidade de voltar, de reencarnar é muito grande, né? Kardec já falava que para cada encarnado existiam 3 desencarnados aguardando, né? Uma oportunidade de estar no meu lugar hoje, sofrendo, passando por tudo aquilo que eu estou passando hoje, pela necessidade de reparar erros do passado e melhorar enquanto espírito em evolução. Mas aí vem Kardec na questão 529, né? E aí ele pergunta: o que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atinge fatalmente um alvo, né? E aí os espíritos respondem: por imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário. Ele faz uma super pergunta. E ele responde: o que Deus quer deve ser, se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. O interessante é que, quando eu entrei na doutrina espírita, os palestrantes perguntavam: quem chegou no espiritismo pelo amor? Levantava um monte de gente. Quem chegou no espiritismo pela dor? Mais um monte de gente. Só que agora, no século XXI, em 2022, as pessoas chegam para o espiritismo pelo amor, pela dor, pela curiosidade. Porque quem não conhece espiritismo, doutrina dos espíritos, vão para o centro espírita esperando o maravilhoso. Não os tratamentos que são dados pela casa, não as palestras públicas, mas eles querem ver o maravilhoso, né? Cortes, e aí nós podemos ver os centros espíritas que tem um corte, que tem aquelas cirurgias, né? Lotados. Muitas vezes de não espíritas, né? Pessoas indo em busca de cura, mas esperando o maravilhoso, como ele fala aqui. Então a bala encantada, ela não existe. Essas balas encantadas não existem. O que pode acontecer, e aí a gente chama hoje de bala perdida, né? Eu sempre digo que são balas achadas, porque sempre elas acham algo, né? E não existe vítima inocente. Como assim, Léo? Depois, quando entrei na doutrina espírita, eu comecei a compreender que não existe vítima, na sua grande maioria, e que não existe o acaso. O acaso não existe. O espiritismo matou o acaso. Então acontece o que tem que acontecer. No tema que estamos falando hoje, talvez o espírito intua aquela criatura, se estiver no processo dele reencarnatório, desencarnar através de uma bala dessa perdida, o espírito vai intuir para que ele ande para a direita, que ele ande para a esquerda, que ele se sente, que ele se levante, e ele vai receber o projeto. O projeto passaria de toda maneira ali, meus irmãos. Mas se o espírito deveria desencarnar através do projeto de uma bala, o espírito intuirá aquela criatura a se postar no meio do caminho dessa bala. Mas, Léo, e se ele não tiver que desencarnar por essa bala e ele estiver no meio dessa bala? O espírito também intuirá para que ele saia da bala. Mesmo que essa bala o atinja, não atingirá um órgão que ele desencarne, ou ele vai sair da frente dessa bala. Então, esse tema aqui ele é bem interessante, né? E a gente, se olhar desse capítulo para trás, Kardec ele vem buscando respostas dentro do Livro dos Espíritos para mostrar a influência dos espíritos sobre nós, né? Como falei, muitas vezes eles nos dirigem, né? E aí nós vemos lá as obsessões, né? Obsessão simples, aquela que é bem sutil, nós nem pensamos que é normal, vamos deixando, mas chega um ponto da subjugação, né? Que aí ele nos controla mesmo, né? Quantos irmãos hoje se encontram em manicômios? Que muitas vezes, se a família, os amigos tivessem uma visão mais crítica da coisa, e ele fosse tratado em uma das nossas casas espíritas, talvez ele não chegasse ao ponto que chegou. Porque quando chegamos na subjugação,
o tratamento é bem mais complicado, bem mais demorado. Porque ele agora está doente do espírito e começa a ficar doente do corpo, devido à medicação que ele toma, né? As medicações pesadíssimas. E aí eu tive crise de ansiedade, né? E o médico queria passar ansiolítico, né? E eu disse, doutor, teria uma outra conduta sem ser o medicamento? Ele uma prática de esporte, por isso que eu adentrei ao ciclismo. Mas aí cabe a nós, né, parentes, cabe a nós amigos, observar nosso irmão, né? Nos utilizando o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O olhar fraternal para com nossos irmãos, para que eles não caiam, né, na armadilha da obsessão. Falando de obsessão, e adentrando dentro do tema que estamos falando hoje, nós, principalmente espíritas, temos a consciência que todos nós somos sintonia de pensamento. Sempre eu dou o exemplo do rádio, né? Se eu sintonizar lá o 102 FM, vai estar lá a música no 102 FM. Se eu sintonizar o 98,7, baixo minha frequência no rádio e escuto lá 97,9, né? E aí, a gente vai ver mais na frente aqui, Kardec falando sobre lei da afinidade, né? Muitas vezes nós reclamamos dos nossos obsessores, né? E aí Kardec nos apresenta as obsessões. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado. Então, nós podemos, devido à sintonia que estamos, trazer para nós ou para outras pessoas essa obsessão, através da sintonia. No livro Bastidores da Mediunidade, não sei se algum de vocês já falaram sobre, ou já leram, né? Bastidores da Mediunidade, é um livro bem interessante. Ele relata, né, através dos bastidores, mostrando o que acontece no planeta Terra, de pessoas que utilizam de espíritos para fazer mal a encarnados, né? E aí ele fala sobre o pensamento é tudo. Muitas vezes nós temos medo de que A ou B faça algum trabalho para nós. Eu falo trabalho espiritual para nos prejudicar. Mas eu sempre falo, se nós mantivermos uma sintonia elevada, aquele nosso irmão menos esclarecido, porque não existe espírito mal, ele está mal, muitas vezes não nos observa, nem nos observar vai conseguir. Mas aí eu tenho que estar praticando aquilo que o Mestre Jesus falou, orando e vigiando, né? Nosso irmão Chico, quando ele fala de pensamento, ele pede que nós tenhamos cuidado com o que fazemos, com o que agimos e com o que pensamos, com o que lemos, com o que vemos na televisão. Vê que interessante. Por onde eu passo, eu sempre falo isso. Existem alguns programas na televisão, nada contra a quem assiste, mas existem programas em pleno meio-dia que falam das desgraças humanas, né? E eu sempre trago esse exemplo. Quando acontece algo na televisão, principalmente com crianças e idosos, né, que provocam a comoção ao público, e eu estou escutando, eu começo a ter raiva daquele que prejudicou aquela criatura. E na minha mente eu começo a dizer o seguinte: se eu tivesse a oportunidade, eu matava ele. Se eu tivesse com um pedaço de pau aqui, eu dava umas pauladas nele, dava umas tapas nele. Quem é que eu estou atraindo, meu irmão, quando eu começo a ter esses pensamentos? Espírito na minha mesma envergadura, com os mesmos pensamentos que eu tenho. Vê que interessante, nosso irmão Paulo, em seu evangelho, ele fala da forma que o homem morre, fica. Grande verdade. Se eu sou uma pessoa boa aqui na Terra, quando eu desencarno, eu continuo sendo esse espírito bom no mundo espiritual. Mas se eu não sou um espírito tão bom aqui na Terra, quando eu desencarno, eu continuo sendo esse espírito não tão bom. Se eu gostava da maledicência aqui na Terra, eu desencarno sendo maledicente. E aí, quando encontra Leonardo maledicente,
o espírito que era maledicente enquanto encarnado desencarna maledicente e encontra um do mesmo quilate que ele se junta a mim. E aí eu vou reclamar no centro espírita sobre o meu obsessor. Mas, rapaz, um espírito que não me larga, né? E quem já teve a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, vai ver que muitas vezes o espírito chega lá e diz assim, não, não sou eu que estou atrás dele, não. Ele que me chama. Então, através de sintonia, através de pensamento, através do que eu vejo, do que eu falo e pratico, eu atraio esses espíritos. Então, dentro do tema que estamos falando hoje, os espíritos influenciam sobre os acontecimentos da vida? Sim. Lembrando que sempre dentro das leis divinas. Ele nunca vai correr disso. Mas aí, qual vai ser as intuições que eu vou ter? Quais os espíritos que eu estou atraindo para junto de mim? Fica aí essa reflexão para todos nós. Kardec continua, né? Na 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso, que são vulgarmente chamados de pequenas misérias da vida humana? E aí vem a resposta. Vê que interessante. Eles se compazem com esses aborrecimentos, que são para vós provas para exercitar nossa paciência. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo, nem exato acusá-los de todas as vossas decepções. Vê que interessante. Já que o espírito consegue me influenciar, e aí nós vemos nos nossos atendimentos fraternos, né? O que é que você está sentindo, meu irmão? Irritabilidade. Eu estou aqui a ponto de explodir. Não estou conseguindo dormir. Estou com insônia. Então, o que é que acontece? Nossos irmãos, principalmente aqui nessa questão 530, os levianos e zombeteiros, eles conseguem nos intuir e fazer que eu me aborreça, né? Que eu comece a ficar com raiva. E aí, indiretamente, ele começa a influenciar na minha vida, um exemplo conjugal. Eu tenho raiva de tudo e de todos, porque dei ouvido àquela intuição, né? E aí, os espíritos falam, mas nem todas as vezes são eles, não. Nem toda vez podemos acusar eles, não. Muitas vezes é nós mesmos, né? Quantas vezes em reuniões públicas, o palestrante, o orador espírita, diz, vamos praticar a reforma íntima, vamos melhorar, né? Quando vamos lá para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Dever, o Espírito fala o seguinte, o dever, primeiro para comigo, eu tenho que mudar primeiro, melhorar, né? Seguindo o exemplo do Cristo. O Mestre Jesus, ele veio ao planeta Terra, nos mostrou e demonstrou o que deveria fazer. Ele não só falou, ele exemplificou, né? E aí eu trago para a gente, lá atrás eu escutei muito isso, meu pai dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Escutei muito isso, né? E agora é o seguinte, faça o que eu faço. Como eu vou dizer ao meu filho, não beba se eu bebo, não fume se eu fumo. Vai estudar, mas eu não estudo. Hoje eu tenho que mostrar para ele através do exemplo. Da mesma forma, meus irmãos, quando começamos a melhorar, influenciamos as pessoas ao nosso derredor e os espíritos que estão ao nosso lado. Os espíritos que atraímos através de nossa sintonia. E ele continua, né? Por um certo motivo, algumas vezes são inimigos que se fazem durante esta vida, ou em outra, e que vos perseguem, de outras vezes,
não há motivos, né? Muitas vezes, principalmente nas reuniões mediúnicas, e aí geralmente os espíritos, quando se apresentam na mesa mediúnica, ele fala: aquele cidadão que se encontra fulano de tal, em uma outra encarnação tirou minha vida, em uma outra encarnação fez algum mal a mim, e hoje eu o persigo porque eu tenho ódio dele. E sempre quando eu vejo essa questão, e aí tem uma amiga minha que ela dizia: Léo, essa roda nunca vai parar de girar, não? Eu mato alguém, ele desencarna com raiva e com ódio de mim, eu desencarno, voltamos os dois, um mata o outro e continua. Quando é que vai acabar isso, Léo? Quando se perdoarem, quando derem o primeiro passo. E aí vem a reencarnação, como falei, e colocam os dois em uma mesma família. Como pai e filho, como mãe e filho, como irmãos, para se cumprir uma lei de Deus, a lei de amor. Um dia, meus irmãos, todos nós seremos anjos, né? Como dizem, como cantam o grupo Voz de Caridade lá do Unesco Caramiroeiro. Um dia todos nós seremos anjos. E seremos, meus irmãos. Mas depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que começar a praticar o bem, independente de quem quer que seja. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como entendia Jesus a caridade. Benevolência para com todos, indulgentes em imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser indulgente, ser benevolente e perdoar, coisa que pouco fazemos, e como fazemos é da seguinte forma: eu te perdoo, mas não quero você nem um pouco perto de mim. E aí reencarnamos novamente, e aquela criatura vem para perto da gente, meus irmãos. A espiritualidade que nos diz que nós estamos inseridos naquele meio de dificuldade. Se eu sou um alcoólatra, desencarno e vou reencarnar, não pense que eu vou reencarnar longe da bebida, não. Eu vou ser colocado próximo a ela. Talvez como prova, talvez como expiação, para que eu lute contra aquela minha má inclinação. Mas Léo está fugindo do tempo? Não. Porque quando eu começo a mudar, começo a melhorar, os espíritos que vão chegar próximo a mim são espíritos benevolentes que irão me auxiliar em minha trajetória enquanto espírito encarnado. Bora lá que o tempo urra, né? E o relógio aqui não é espírita, viu? E ele continua aqui na 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extinguem com a sua vida corporal? Vê que pergunta. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extinguem com sua vida corporal? E os espíritos respondem frequentemente. Eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também ele vos persegue com a sua aminosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. O espírito desencarna, mas frequentemente ele vê: eita, eu estava errado mesmo. Fulano de tal não merecia que eu fizesse aquilo com ele. Eu quero melhorar. Mas como fala aqui também ele, muitas vezes o espírito desencarna com um ódio tão grande no coração, meus irmãos, que quando eles nos reencontram, eles nos perseguem e fazem de tudo para que eu caia, para que eu pereça em minha trajetória, para que eu sofra nessa reencarnação. Então, o que podemos fazer por nossos irmãos? Ora, pedir a Deus e a espiritualidade bondosa amiga que o auxilie e perdoar, meus irmãos, né? A gente vê muito em reunião mediúnica, e aí, principalmente os frequentadores do espiritismo, essa pergunta: por que demora tanto
Eu já estou no tratamento há 6 meses, 7 meses, 8 meses. E por que demora tanto? Porque nós, na doutrina dos espíritos, em nossas reuniões mediúnicas, tratamos o obsessor com amor. Pedimos ao nosso irmão que ele perdoe através do amor. Nós o convencemos a melhorar. Por isso da demora. Porque a primeira vez ele vai escutar, não vai dar muita credibilidade. Na segunda vez ele vai escutar, não vai dar também. E nós vamos conversando, conversando, lapidando, burilando o seu espírito. E vai chegar em um momento que a sua consciência o alertará e vai dizer, realmente, eu vou perdoar, vou seguir minha trajetória e vou melhorar, né? E aí eu fui para uma palestra, Pedro Lins, que faz parte lá do Templo Espírita Amor e Redenção, e ele disse, bem-aventurado o obsessor que me trouxe para a casa espírita. E quando ele disse isso, eu disse, meu Deus do céu, bem-aventurado o obsessor, aquele que me quer mal. Mas quando começamos a estudar, principalmente o livro dos Espíritos, muitas vezes nós que fizemos mal a ele. E hoje ele está rancoroso, com raiva de nós, porque prejudicamos ele em algum momento. E aí o obsessor nos conduziu à casa espírita, o obsessor nos conduz à nossa religião, qualquer que seja. E quando levamos para a casa espírita, nós espíritas, né, nós estamos nos auxiliando e auxiliando ele também. Quantas vezes em reuniões mediúnicas eu ouvia espíritos dizer que não conhecia Jesus? Quem é este homem que vocês falam tanto? Que pratica tanto bem? Que diz que é para amar o inimigo? Que homem é esse? Me apresente. E aí a gente começa a falar de Jesus. E as lágrimas caem, né, no olho dos médiuns. Porque naquele momento ele é tocado pelo amor soberano do Mestre Jesus. Ele perdoa aquele que fez mal algum dia a ele, segue seu caminho e começa um tratamento no mundo espiritual. Depois de milênios, de centenas de anos, sofrendo com ódio do outro. E aí ele continua, né? Pode ser a isso, por um termo e por meio, sim, pode-se orar por eles, e restituindo-lhe o bem para o mal. Acabam por compreender seus danos. Desse resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam vendo de que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência para outra, e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Lei de retorno. Lei de causa e efeito. Se eu plantar milho, meus irmãos, eu só colho milho. Se eu plantar feijão, eu só colho feijão. Mas se eu plantar a bondade, colherei a bondade. Se eu plantar o rancor, colherei o rancor. Se eu plantar o mal, colherei o mal. Então, o mal que pensamos que estamos fazendo a outro, que vai ficar impune, que aquele está perdendo, que eu estou ganhando devido ao meu orgulho, colherei mais à frente. Se não nessa encarnação, meus irmãos, em encarnações que virão à frente. Aí muitas vezes nós estamos sofrendo e dizemos, por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Kardec nos apresenta também causas anteriores das aflições e causas posteriores. E nos falam que na grande maioria das vezes nós sofremos por causas atuais. Fazemos sofrer enquanto encarnados. Magoamos devido ao nosso orgulho. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Outra reflexão para todos nós aí, hein? E aí continua, né, na 532. Os espíritos têm o poder de afastar males que sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Vê que interessante. Não, inteiramente. Porque há males que estão no decreto da providência, mas eles mimoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação.
É aquilo que eu falei. Qual o espírito que eu estou atraindo? Né? E aí nós vamos lá para o Evangelho do Cristo. Mateus. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ali em nenhum momento está se dizendo, vou tirar o fardo, vou tirar a tua dor de tu não. Mas ele está dizendo o seguinte, Léo, estás sofrendo? Estás com a dor? Vou passar contigo. Né? É igual aquele pegada na areia, né? Aquela mensagenzinha. Quando o homem pensa que está só, está sendo carregado. E aí, muitas vezes acontece isso conosco. Quantas vezes nós nos achamos só em meio de uma multidão, devido ao nosso problema. Mas como a nossa irmã falou lá no princípio, nunca estamos só. Estamos sendo assistidos a todo momento. Por espíritos benevolentes e por espíritos menos esclarecidos. Também, né? E Kardec lá pergunta, o espírito conhece nosso íntimo, nossos íntimos pensamentos? E Kardec fala que sim. Então o espírito sabe o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Qual a intenção que eu tenho? E aí vem nossa irmã Joana de Ângeles, né? A mentora espiritual do nosso irmão, Divaldo Pereira Franco. E ela diz o seguinte, quando enxugo a lágrima dos outros, esqueço de chorar. Grande verdade, meus irmãos. Quando praticamos o bem ao próximo, né? Nós espíritas, nossa campanha do quilo, né? Campanha do pedágio, nós pedimos e agariamos fundos para pessoas que nem conhecemos, né? E lá aquele fardinho pesado que nós deixamos no centro, e aí é montado as cestas básicas para pessoas que não conhecemos. E quando saímos de lá, pensando que estávamos levando, estávamos ganhando. Saímos de lá mais leve, meus irmãos. E Joana de Anjos também nos diz, a intenção é tudo. Um exemplo, estávamos em lockdown e minha irmã estava fazendo tratamento de saúde em uma casa espírita aqui próximo no Jana. Cearinha. E nesse tratamento ela tinha que assistir palestras públicas. Só que ela mora em Jardim Paulista e ficava longe para ela vir à noite. E aí ela ligou para mim. Léo, eu tenho que necessariamente assistir as palestras? Não, necessariamente você tem que assistir a palestra porque faz parte do tratamento. Ela disse, mas Léo, e se eu assistir uma palestra como hoje, uma live, vale? Aí eu citei lá Joana, né? Quando ela diz o que vale é a intenção. Se você assistir uma palestra como esta, se colocando como se estivesse dentro de um centro espírita, recebendo os fluidos necessários para seu tratamento, vai chegar, meus irmãos. A água fluidificada que nossa irmã pediu para vocês colocarem aí, ela está sendo fluidificada. Vai ser um remédio para a sua dor. Então, comecemos a refletir essas coisas. Nunca estamos sós. Estamos sempre sendo acompanhados por nossos irmãos, nossos anjos guardiões, que abdica de toda uma vida, meus irmãos, por amor a nós, para nos auxiliar em nossa trajetória. E muitas vezes nós não fazemos nenhuma prece para ele, quando vamos dormir, quando acordamos, durante o dia. E pior ainda, meus irmãos, não fazemos prece para nós mesmos, necessitados que somos. Mas bora lá, que faltam 12 minutos, né? E Kardec e os espíritos continuam, não? Saber também, de repente, frequentemente, que vos afastam esses males, ou pelo menos atenuam. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido desta palavra. Procurai e achareis. Está lá no Evangelho do Cristo. Batei e abri-vos-á. Saber ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente é um bem, deve seguir, que será maior do que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Orgulho, meus irmãos. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o maior entrave para o espírito, para a elevação do espírito.
O orgulho. Pelo orgulho eu mato, pelo orgulho eu firo, pelo orgulho eu tiro o emprego de um irmão e deixo ele na miséria. Porque pelo orgulho eu penso primeiro em mim, segundo em mim. Depois no meu filho, na minha esposa, nas pessoas mais próximas. Mas aí vem o Mestre Jesus e nos apresenta mais o vosso inimigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: como eu posso amar o inimigo da mesma forma que amo um amigo? Jesus não quer que você ande de mão dada com aquele inimigo, não, meus irmãos. Porque o mal que ele fez, você nunca vai esquecer, não é? Mas ele pede que ore por ele, que o perdoe, que ande lado a lado com ele. Não precisa chamar ele para tomar um café, não. Mas se tiver a oportunidade, faça como o Mestre Jesus nos pediu, quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Como entendia Jesus a caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Minha irmã, quando tiver ok, você dá um alôzinho que a gente seta, viu? E aí vem a questão 533. Faltam 9 minutos para a gente... Está bem pertinho do final. Os espíritos podem obter os dons da fortuna, desde que solicitaram para esse feito. Que interessante, meus irmãos. Quem nunca pediu aqui a Deus para ser rico, né? Em algum momento da vida. Eu queria ser rico, né? Principalmente a gente vê lá nos finais de ano, lá na fila da Mega Sena, né? Quando o repórter vai entrevistar. Se você ganhasse na Mega Sena, o que faria? Ia ajudar, ia fazer caridade, não sei o que lá, bababá. Será mesmo que praticaríamos isso mesmo? Vê que interessante que é a resposta dos espíritos. Algumas vezes como prova. Por que ele bota aqui algumas vezes como prova? No próprio Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta a riqueza e a pobreza como duas provas dificilíssimas de ser cumpridas, principalmente a riqueza, porque mexe diretamente com o nosso orgulho, né? Porque o que é que queremos ser hoje? O que devemos ser ou ter? E aí eu sempre digo aos nossos irmãos, quando tem a oportunidade de conversar, que quando chegarmos no mundo espiritual, a pergunta não vai ser o que fosses na Terra? Presidente, capitão, vereador? Não, né, meu irmão? A pergunta vai ser o que fizeste pelo próximo? O que fizeste pelos filhos que te dei para nortearem o caminho deles à Terra? O que fizeste do teu corpo físico? Que nem é nosso. Nós somos tão orgulhosos e o próprio corpo físico, essa veste do Espírito, é um empréstimo da divindade para todos nós, para que possamos passar por esse planeta, por esse orbe. E não cuidamos nem do nosso corpo espírito, corpo físico. Nos entupimos de açúcar, nos entupimos de sal, né? Não praticamos uma atividade esportiva. E aí, como é que eu vou amar a minha irmã, né? Seguindo lá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, em seguida, e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu nem me amo, como eu vou amar a minha irmã, né? E aí vamos continuar, faltam 2 minutinhos para entregar ao nosso irmão. 534. Qual obstáculo parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos? Seria por influência de algum espírito? E eles me respondem, algumas vezes, os espíritos de outras vezes. E mais frequentemente é que nisso eu escolhi mal. A posição e o caráter influem muito. Livre-arbítrio. Deus nos dá esse livre-arbítrio. A oportunidade de escolher o certo e o errado. E muitas vezes escolhemos lá a porta larga, né? Também nos apresentaram lá no Evangelho do Cristo. Ele nos apresenta duas portas, a estreita e a larga. A larga ele diz que é a porta da perdição. E a estreita, meus irmãos, é aquele que nós, enquanto encarnados, não queremos entrar nela. Porque é aquela porta espinhosa. Que eu vou ter que abdicar de alguma coisa, né? Para estar lá no meu centro espírita no sábado. Eita, eu poderia estar jogando bola, ó. Poderia estar tomando uma cerveja. Eu não bebo não, né? Mas para quem bebe, poderia estar numa festa, mas eu tenho que abdicar de algumas coisas para trabalhar em prol do Cristo, não do centro. Porque o centro sem Léo é centro, e Léo sem o centro talvez não seja essa coisa toda. Minha irmã, faltam 6 minutos, se você quiser já ficar com a palavra, viu? Para entregar na hora. Eu não estou te escutando. Agora. Agora. É que você está no seu tempo, falta muita coisa para você concluir. Quer encerrar? Só faltaria, poderia ser as considerações finais, rapidinho. Pronto, então siga com as considerações finais, pode seguir. Nós voltamos já já. Ok.
Tranquilo. E agora, meus irmãos, mais uma vez agradecendo, né, a oportunidade da nossa irmã, a diretoria da casa, pela oportunidade de trabalho, né? Novamente, a menina quando ligou para mim, não, você é palestrante, eu sou não, irmã. Eu converso um pouco sobre doutrina espírita, né? Sobre o Evangelho do Cristo, porque eu me sinto bem fazendo isso, né? E aí, quando você pensa que está levando, você está ganhando muito mais. Porque quando eu falo, meu ouvido está mais próximo da boca. Então serve muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa, né? E Jesus pediu para que levasse o Evangelho a toda criatura. E aí a gente tenta levar da forma que a gente pode, essa forma bem simples, né? Sem muita palavra bonita, alegórica, que é a forma que eu aprendi lá atrás, mas que as pessoas entendam. E aí eu gosto muito de trazer exemplos, reflexões para o nosso dia a dia, para a gente colocar na nossa vida, né? E aí quando nós falamos de influência, e aí fechando para nossa irmã ter a palavra, comecemos a modificar nossos pensamentos. Comecemos a ler bons livros, né? Tem tanto livro bom aí, independente de espírita, ser livro espírita, né? Mas coisas que agreguem valores a nós. Tanto filme bom, né? Eu não estou dizendo, como falei, não estou criticando quem assiste. Aí cada um se utiliza do livre-arbítrio. Mas poderíamos melhorar muito a nossa vida. Poderíamos melhorar muito as influências que vão chegar próximo a nós, né? Os irmãos, que a paz de Deus fique com todos. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Com a palavra, nossa irmã que está à frente de trabalho. Gratidão, gratidão, Leonardo, mais uma vez, meu amigo, pelas suas palavras aqui, que vêm nos ajudar bastante, agradecer a todos que aqui se encontram. Leonardo, desde o começo, muito generosamente aceitou o convite, e quando eu falei também, falei da palestra, ele respondeu exatamente como ele colocou. É um grande prazer tê-lo conosco aqui, com essas reflexões, reforçando isso, essa necessidade de higienização mental que nós precisamos ter, porque nós não estamos sós. Rose Cabral fez vários comentários aqui, e ela coloca: dizem quem tu és e te direi com quem andas. Então, que a gente possa estar refletindo sobre os nossos comportamentos, estar trazendo para próximo a nós sempre espíritos que possam nos ajudar na caminhada evolutiva. Precisamos perdão, oremos para aqueles irmãos que um dia Isso, nós verdade. que um dia prejudicamos e que um dia também nos prejudicaram, e que a gente possa quebrar esse ciclo, essa roda, né? Como já foi colocado. Como é que se quebra essa roda? É preciso alguém dar o primeiro passo para quebrar essa roda. Isso. Gratidão, meu amigo, que você volte muitas e muitas vezes, sinta-se abraçado fraternamente e por todos que fazem o NEAM nos dois planos, e que a sua casa receba de nós um grande abraço, ao mentor espiritual também, ou a mentora, é mentor ou é mentora da sua casa? Mentor, Francisco de Assis. Francisco de Assis, receba um grande abraço fraterno, de muito amor, de muito carinho de todos do NEAM. Eu vou passar umas informações rapidinho, antes de devolver a palavra ao nosso amigo, que vai fazer a prece de encerramento. Nós estamos no mês novamente diferenciado, NEAM reabriu agora com a harmonização, que está acontecendo já a partir deste mês. Nós estamos com as palestras online. Amanhã nós temos palestra ao vivo, lá no NEAM, na sede, às 15 horas, às 19 horas e às 20 horas aqui online. Então, são duas presenciais na sede, 15 às 19 horas, e às 20 horas aqui conosco também. Nós vamos trazer uma nova amiga que vai falar aqui de um outro tema bastante interessante, então não deixe de participar, porque palestra é tratamento. Vamos sintonizar pela boa intenção esses irmãos que vão estar conosco e trazendo outros irmãos que precisam também estar escutando as palavras que vão ser aqui distribuídas. Nós contamos com vocês com as doações para complementar as cestas básicas do mês de abril. Então, nós temos os plantões na sede do NEAM, amanhã, dia 6 e dia 8, na sexta-feira, no horário das 14 às 16h30. E vamos fazer um plantão extra no sábado, das 10 às 16 horas. Nós temos necessidade para complementar as cestas básicas das idosas e das pessoas cadastradas, feijão, macarrão, farinha, café, leite, óleo e fubá. Se puderem ou mandar que alguém deixe, ou deixar lá, ou fazer uma campanha com a vizinhança,
Vai ser muito bom. Nós continuamos também com a campanha de convite a voluntários que queiram trabalhar nos bastidores da palestra com a gente, para que a gente possa estar levando esses irmãos, trazendo esses irmãos aqui a divulgação da doutrina e a distribuição do pão do Evangelho. Dadas essas informações, vou repassar a palavra ao nosso amigo, mais uma vez agradecendo a sua generosa participação e aos ensinamentos que nos trouxe hoje, para que ele possa fazer a prece de encerramento. Por favor, Leonardo. Vamos lá. Nesse momento, né, vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais um trabalho concluído, que não é meu, não é da irmã, é da espiritualidade, é de Deus. Para as pessoas que estão em tratamento, quando elevar o pensamento, pense na dor, na dificuldade, no que você está querendo buscar na casa espírita. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um trabalho concluído. Que essa prece vá de encontro a todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, sofrendo de alguma maneira ou de outra. Para nossos irmãos que se encontram na Rússia, na Ucrânia, para os líderes que estão trabalhando para essa guerra, para que seus corações endurecidos possam amolecer e pensar no próximo, mais do que em si próprio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque grande é teu reino, poder e glória para todos sempre. Devolvo a palavra à nossa irmã para que ela possa dar por encerrado o trabalho na noite de hoje. Gratidão, gratidão a todos. Olha, Rose Cabral deu uma mensagem aqui. Assistam a preparação da campanha do quilo ao vivo às 8 horas no domingo, pelo Instagram. Todo domingo às 8 horas, Rose traz as mensagens. Então, vamos lá assistir a preparação da campanha do quilo aos domingos. Meus amigos, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com vocês e seus lares, onde vocês estiverem. Com a permissão do nosso Mestre Jesus, nosso mentor espiritual, que possamos dar por encerrados os trabalhos da noite de hoje, que possamos continuar nessa caminhada evolutiva, que possamos continuar higienizando a nossa mente, o nosso coração, que possamos seguir na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão. Fiquem com Deus. Boa noite.